Você já parou para se perguntar o quanto a ideia de que a inteligência é uma característica 100% inata, ou seja, 100% genética, pode ser uma ideia perigosa? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou Artemisia Medeiros, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Antes de iniciar o vídeo, quero pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. A história do nosso vídeo de hoje começa lá na Era Vitoriana, na Inglaterra, com um cara chamado Francis Galton. Galton contribuiu para variadas áreas de conhecimento, dentre elas a matemática, a estatística, a meteorologia e a antropologia. E ele era primo de ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin, o autor da teoria da seleção natural e da seleção sexual. Galton era um homem extremamente inteligente, o seu QI era elevadíssimo. É mesmo? Inclusive, ele elaborou vários testes de QI e ele tinha uma ideia muito obcecada pela inteligência, genialidade. E ele elaborou uma hipótese de que se as pessoas de características de interesse, como a genialidade, reproduzissem, aquela característica ela seria mantida. Lembrando que o conceito de seleção natural proposto por Darwin é que a pessoa nasce com uma determinada característica, é inato do ser, nascer com aquela característica e o meio seleciona o mais apto. E aquele que sobrevive tem maior chance de repassar esses genes aos seus descendentes. Só que essa ideia de seleção natural de Darwin foi um pouco deturpada por Galton, porque ele acreditava que todas as características praticamente eram inatas. A pobreza, a miséria, o alcoolismo, a promiscuidade. Só que ele estava focado muito na questão da genialidade. Na cabeça dele, homens notáveis sempre geram filhos notáveis. E aí a ideia era de implantar a eugenia positiva. O que significa eugenia? Eugenia quer dizer boa linhagem. E essa boa linhagem era justamente reproduzindo casais que tinham genes de interesse. Mas de quem é que esse interesse? Interesse do próprio Galton. E o problema do estudo de Galton é porque ele reproduzia aristocratas. Então eram pessoas que tinham ótimas condições financeiras, reproduziam e tinham filhos com ótimas condições financeiras. E ele observava que as pessoas que eram miseráveis, eles só tinham filhos miseráveis. Por que será? Em momento nenhum ele parou para atribuir esse fenômeno ao ambiente, ou seja, à sociedade. Lembrando que naquela época a Inglaterra estava vivendo a Era Vitoriana, conquistando várias colônias, a Revolução Industrial, o boom da Revolução Industrial. Junto com esse boom, também estava sendo gerado um proletariado. E o fato de aumentar a população ali do proletariado incomodava muito a aristocracia inglesa. A ideia de Galton ela foi fortemente abraçada por vários países ao redor do mundo. Brancos e bem-educados dos Estados Unidos estavam se incomodando com a chegada de imigrantes europeus, com a chegada de camponeses, porque estavam formando as primeiras favelas industriais. Então eles não viam aquilo com bons olhos. Para eles, a sociedade estava degenerando. Existia um aumento de criminalidade, existia um aumento de miséria. A condição visual para eles não era interessante ver aquelas pessoas nas ruas. Então eles começaram a apoiar fortemente a ideia eugenista. No início dessa história, a esterilização ainda não era legalizada nos Estados Unidos, apenas para quem fosse voluntário e quisesse passar por esse procedimento. Só que aí a ideia de eugenia, ela foi sendo martelada na cabeça das pessoas. Era na rádio, capa de revista, programas, folhetos, e aí as pessoas viam aquilo, ficavam encantados, com a possível sociedade perfeita. Em 1910, lá em Nova York, foi criada inclusive uma oficina de registros de eugenia. O que era isso? As famílias iam lá e preenchiam vários formulários que tinham perguntas sobre N características físicas, cor de cabelo, cor de olho, se tinha alguém doente mental na família, se tinha alguma deficiência física, até coisas assim bem esquisitas como o amor ao mar, porque as pessoas que amavam o mar, elas eram vistas como cigano, e cigano para eles também era uma parte da sociedade que devia ser extinta. Já pensou se isso fosse hoje? Que maluquice, Eu tava ferrada, porque eu não ia reproduzir o amor. Existe alguém que tenha mais amor ao mar que eu desconheço, viu? Tá bom.
Características também como promiscuidade, alcoolismo, se as pessoas mantinham relação extraconjugal também era importante para esses registros. Nessa época, os concursos de beleza, os concursos de inteligência ganharam muita força. As famílias iam para eventos e subiam num palco e tinham notas, tinha uma mesa julgadora. Inclusive até hoje, né, gente, assim, esses concursos de beleza que nada agregam, muito pelo contrário, né, estigmatizam certos padrões. Então, assim, isso é algo que é herança ainda da eugenia. Então, se a gente pensasse bem, são coisas que deveriam ser totalmente abolidas da sociedade, não agrega. E as famílias que ganhavam esses concursos recebiam uma medalha com o Salmo 16,6, que tem lá, tenham uma bela herança. Nos Estados Unidos, a ideia de eugenia, ela acabou criando um contorno ainda mais negativo. Aqui eu quero fazer um comparativo entre a eugenia positiva proposta por Galton, que era justamente de reproduzir características de interesse e aumentar elas, a frequência delas numa população, isso se chama eugenia positiva, que já por si só já é uma desgraça também, levando em consideração a espécie humana, e pode ser perigosa dependendo de que forma seja utilizada com animais e plantas também, certo? E a eugenia negativa, adotada pelos Estados Unidos, que é a de escolher quem pode e quem não pode reproduzir, que aí já é um absurdo sem tamanho. Foi baseado nisso que os Estados Unidos começou uma ideia de esterilização. E era compulsoriamente enviado, institucionalizado nessas casas, só saía de lá caso aceitasse passar por um processo de purificação, digamos assim. Eles nem sabiam, gente, o que estava acontecendo. As pessoas que passavam por isso, boa parte delas não era consciente. Simplesmente eram levadas e aí apagavam elas, né, davam um sedativo e quando elas acordavam já estavam estéreis. E pasmem, isso não era feito de forma ilegal. Naquela época surgiu assim uma sociedade eugenista dentro da ciência muito forte. Lembre-se que a ideia de Galton, né, Galton era uma referência. Então um monte de nome da psiquiatria e da psicologia que hoje estão lá nos livros, assim, nomes bem famosos, participavam dessa sociedade que decidiam quem que ia ser esterilizado e que não ia. Para vocês terem ideia, as pessoas surdas também eram consideradas incapazes de reproduzir. Inclusive, Graham Bell, que detém a patente do telefone, fazia esses testes lá de surdez no pessoal. Então, assim, existiam nomes mesmo de peso. E também era parado pela Suprema Corte. A Suprema Corte apoiou, disse que era isso mesmo, porque essas pessoas elas iam acabar gerando grandes problemas, porque elas não iam poder trabalhar, iam dar despesa para o empregador não ia ter condição de sustentar no trabalho, e elas iam acabar morrendo de fome mesmo, então era melhor que elas não nascessem. Pasmem. Na época, o presidente Roosevelt escreveu uma carta dando todo aval à sociedade eugenista, né, aos cientistas, para continuarem fazendo o trabalho deles. Pô, cara! Pedro, cara! Durante todos esses anos em que os Estados Unidos apoiou essa esterilização compulsória, foram mais de 70 mil pessoas que foram obrigadas a passar por esse procedimento. E vamos falar de Brasil agora. Como é que o Brasil enxergou a eugenia? Será que o Brasil foi aquele país que gritou assim, uhul, vamos acabar com isso, a palhaçada toda aí, sem tá com nada? Muito pelo contrário. A bandeira agora seca as lágrimas. O que não faltou no Brasil foi gente para abraçar essa ideia com muita força, sobretudo porque aqui naquela época estavam chegando muitos negros e a população de negros estava aumentando no Brasil. Então uma pequena parcela ali, mais esbranquiçada, estava muito incomodada com isso e queria dar um jeito de dizimar também com essa população negra, que estava deixando a nossa etnia menos europeia possível. Não, nada a ver, irmão. Largar mão de ser besta. Imbuídos com essa ideia de eugenia muito forte, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, o Brasil abraçou isso muito fortemente, sobretudo os cientistas, os médicos e também os políticos. Existia uma ideia de implantação de uma raça superior. Nessa época também começaram a surgir as primeiras metrópoles brasileiras e as aglomerações. As pessoas começaram a migrar para essas metrópoles e com isso começaram a surgir as primeiras epidemias. E aí existia uma galera que defendia a questão do saneamento básico, de limpeza, de higiene, mas existia uma ideia também que defendia o branqueamento. Existiam propagandas que diziam que se as pessoas se esfregassem muito, as pessoas de cor escura, esfregassem muito sua pele, elas iam ficar brancas. Até hoje em dia, o pessoal diz uma brincadeira sem maldade, mas provavelmente é uma herança dessa época, que diz assim, eu sou pobre, mas sou limpinho.
Vou falar agora uma lista de acontecimentos, de nomes de pessoas assim que vocês provavelmente já ouviram falar. Outros até eu omiti, porque tem uma lista tão infinita desses nomes que é bom que vocês até pesquisem, tomem nota, porque às vezes é alguém que você admira tanto e não sabe desse passado sombrio, né? Mas vamos lá. João Batista de Lacerda, o médico e diretor do Museu Nacional, ele defendia uma ideia de branqueamento diluído. Véi, que viagem é essa, véi? Basicamente, o que ele dizia? Que o sangue branco, ele era um sangue puro e o sangue negro era impuro. Então, se as pessoas miscigenassem, se as pessoas misturassem o sangue branco com preto, o branco diluiria o preto. E aí, quando as pessoas negras fossem morrendo e a imigração de europeus fosse aumentando, ia chegar uma hora que acabou negro. Então, só ia ter aquele sangue branco predominando. Mais um nome aí para essa lista, o senhor Silvio Romero, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, escreveu que pela seleção natural o tipo branco irá tomando preponderância até mostrar-se puro e belo como no velho mundo. Então eles queriam aproximar a brancura máxima lá dos caucasianos, né, dos europeus. Então eles achavam que o fato de impedir que negros viessem para o Brasil e deixassem, né, tanto os índios quanto os negros morrerem, aí a supremacia branca estava garantida. Euclides da Cunha, super famoso aí na literatura nacional, autor de Os Sertões, que no livro existe uma passagem que ele diz exatamente o seguinte: o mestiço é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem energia física dos ascendentes selvagens, sem atitude intelectual dos ancestrais superiores. Raimundo Nina Rodrigues, que até hoje dá o nome ao Instituto Médico Legal, lá em Salvador e em um hospital em São Luís, no Maranhão, descreve o mestiço e o negro como naturalmente delinquentes. Com base nisso, ele propôs uma reforma penal que atribuísse penas mais rígidas para africanos e seus descendentes. Pessoal, eu queria que vocês parassem agora e fizessem um paralelo da nossa realidade com esses absurdos. Que ideias como essa foram plantadas lá atrás por pessoas que defendiam a supremacia branca ainda sejam vistas como realidade hoje. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vou agora citar uma listinha de nomes da Sociedade Eugênica de São Paulo. Arnaldo Vieira de Oliveira, fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, que dá o nome à Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo. Vital Brasil Mineiro da Campanha, fundador do Instituto Butantan, cujo endereço atual é a Avenida Vital Brasil. Francisco da Rocha, psiquiatra em nome de cidade. E Monteiro Lobato, autor de vários livros da literatura infantil, era um eugenista e financiador da Sociedade Eugênica de São Paulo. Inclusive, Monteiro Lobato patrocinou as primeiras publicações do movimento, imprimindo ele mesmo os Anais de Eugenia lançados no ano de 1919. E não foi só lá nos Estados Unidos que a eugenia foi estatizada, o Brasil também. Inclusive, um decreto assinado por Getúlio Vargas, que dizia o seguinte, que a admissão de imigrantes no Brasil era condicionada à necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes de sua ascendência europeia. Então, o que a gente tira de tudo isso, né? Qual a grande lição da eugenia? É que muitas pessoas morreram em nome de uma falsa ciência, muitas pessoas sofrem preconceito até hoje por conta dessa falsa ciência. O quanto a gente estudar ciência, biologia e todas as disciplinas, obviamente história, é tão importante para que nós entendamos a construção, até onde nós chegamos hoje, de onde que partiram essas ideias todas. Então, assim, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos acabar com essa loucura de eugenia, vamos acabar com essa loucura de racismo, porque isso faz parte de um momento sombrio da nossa história que a gente precisa conhecer para não repetir, para não matarmos tantas pessoas e cometer os mesmos erros. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus parentes, com seus colegas. Envie para os seus professores, de repente eles podem até usar na sua aula de biologia ou de história também, porque é muito importante. Quanto mais informação e esclarecimento nós tivermos, menos corremos o risco de cair no mesmo erro lá do passado. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.